Fala galera, bom, no último vídeo eu especulei aqui com vocês o que eu acho que vai rolar nos 3 primeiros episódios da segunda temporada de American Horror Stories, que já foi confirmada há um tempo, mas agora estão saindo aí mais algumas informações. Então nesse vídeo aqui eu vou especular sobre os próximos 3, né, episódio 4, 5, 6, porque o 7 e o 8 a gente sabe que eles vão existir, mas a gente não tem nenhuma informação sobre eles ainda. Antes de começar a falar dos episódios, eu quero pedir para vocês se inscreverem aqui embaixo se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo. Também não se esqueçam de seguir a gente em todas as nossas redes sociais que estão aqui na descrição. As minhas redes sociais pessoais também, meu canal aqui no YouTube Desiluminado e o meu Instagram estão aqui embaixo e o meu Apoia-se também. Então se você tem vontade de financiar este indivíduo aqui no YouTube, porque não é Apoia-se da página, mas é um Apoia-se meu, que me ajuda aqui também. Então assim, se você tem vontade de me financiar, gosta de mim, entra ali no Apoia-se, tá tudo explicadinho lá. Então é isso, vamos começar aí a especular e criar minhas fics sobre mais 3 episódios de American Horror Story segunda temporada. Bom, o quarto episódio da segunda temporada vai se chamar Drive, e é um dos episódios que a gente tem menos informação até agora. Praticamente o que a gente tem é em relação ao elenco, a gente sabe que a Bella Thorne vai estar interpretando o papel de Marcy, que vai ser uma psicopata, e que o Nico Gritton, que já participou aí de American Horror Stories, né, na primeira temporada, ele fez aquele episódio dos YouTubers, bem ruim. E na última temporada de American Horror Story, ele fez a segunda parte, que foi Death Valley, que também foi a pior. Então, assim, não acho ele um ator ruim, mas eu acho que ele podia escolher os roteiros dele melhor. Então, eu espero que dessa vez ele tenha lido o roteiro antes de escolher. A gente sabe que a Bella Thorne é uma pessoa que recebe bastante hate aí online. Eu até dei uma pesquisada pra entender um pouco dos hate dela. Não entendi tão bem assim. Quem quiser até me explicar aí pode me explicar. Mas, de qualquer forma, acho que vai chamar atenção pra série, né? Então, é um dos maiores nomes que a gente tem em American Horror Stories desde a primeira temporada. O que a gente sabe sobre a trama é basicamente o que eu falei, que a Marcy vai ser uma psicopata e que o Paul ele vai estar numa corrida pela sua vida. Então assim, na minha cabeça vem na hora a dinâmica da Marcy tá perseguindo ele. Então assim, a fic que eu criei pra esse episódio é de que a Marcy vai ter algum desentendimento com o Paul, talvez eles fossem um casal ou talvez ela descobrisse alguma merda dele. E então o episódio vai ser passado nessa perseguição da Marcy atrás do Paul. Como o nome do episódio é Drive, eu acredito que isso vai acontecer em carros, o que eu acho uma dinâmica interessante. Eu acho que a gente sempre vê muito essa perseguição na vizinhança, dentro de casa e etc. Eu gostaria muito que a gente levasse essa perseguição para um lugar isolado, talvez uma estrada que tenha pouquíssimo fluxo. Os Estados Unidos tem muito essas estradas, né, que tem aquelas cidadezinhas espalhadas e postos de gasolina 700 quilômetros um do outro, então assim, tem muito cenário para isso. O fato dessas estradas sequer existirem já é bem assustador para mim. Acho que seria legal a ideia das cidades bem afastadas para o cara não ter como pedir resgate nem nada do tipo, e acredito que pra rolar essa perseguição como eu tô criando na minha fic, teria que ser uma coisa meio imprevisível. Então, tipo assim, o cara tá fazendo essa viagem por algum motivo, e aí a Marcy aparece lá do nada e começa a perseguir ele. Em questão de referências pra esse episódio aí que eu criei, eu lembrei, assim, na hora que eu tava pensando sobre isso, sobre A Morte Pede Carona, que é um filme bem famoso aí dos anos 80, que teve um remake em 2007, se eu não me engano, que eu assisti na época e eu achei bom, mas eu tinha 12 anos, então tem a chance de ser uma merda. Mas de qualquer forma, é um filme que tem essa dinâmica da perseguição na estrada, e, enfim, do assassino ir atrás da galera através de veículos, né? Então acho que poderia ter algumas referências, algumas dinâmicas desse filme. E também eu lembrei de Animais Noturnos, que tem uma boa parte do filme que é passado em estradas e é extremamente tenso, é extremamente apavorante. Então eu acho que a ideia de serem carros não tira a atenção e as dinâmicas de uma perseguição psicopata, né, no caso que a gente fala, que não é puxada pra ação, é puxada pro terror psicológico. Eu acho que dá pra fazer isso com carros e eu acho que Animais Noturnos fez isso muito bem. Então é isso, são referências aí, Ryan Murphy, mais uma vez, se você estiver vendo o vídeo, pega essas que foi bem feito aqui. Aí a gente copia. Já que a gente tá conseguindo criar, a gente pode copiar, ninguém vai ficar chateado. Indo pro quinto episódio de American Horror Story, segunda temporada, a gente tem um episódio sobre um tema que eu falei aqui no penúltimo vídeo, que foi o tema Bloody Mary, né? A gente tinha essa especulação desse tema aparecer em American Horror Story, né, a série principal, mas aparentemente ele vai estar no spin-off. Esse episódio ele vai ser, na verdade, sobre a Mary Worth, que eu vou explicar pra vocês o que é, e algumas informações que a gente já tem sobre esse episódio. Como eu falei lá no vídeo sobre a Bloody Mary, é uma lenda urbana muito popular nos Estados Unidos, que existe há muito tempo. Então, né, como a maioria das lendas urbanas, ela tem várias variações, é redundante? Talvez. Mas ela tem muitas variações. E uma delas é essa que acontece ali, principalmente na região de Chicago, que seria a Mary Worth. Basicamente, o ritual dela funcionaria com você olhando também para um espelho e dizendo que você não acredita nela 3 vezes. Então, ela apareceria para provar para você que ela existe. Dos resultados aí do ritual, a galera fala que ou ela, enfim, mexe em coisas na casa, ou ela te arranha, ou até ela te mata, pessoas desaparecem, etc. E isso
o resultado é mais ou menos o mesmo de toda a Bloody Mary. Mas o negócio é que a Mary Worth, ela tem uma história, ela, em teoria, ela foi uma figura histórica. Até onde eu pesquisei não tem nenhuma comprovação histórica de que ela existiu, mas provavelmente existiram pessoas que faziam o que ela fez, né, na história dela. E ela foi uma figura histórica ali da região de Chicago, então muito provavelmente esse episódio vai ser passado nessa região e muito provavelmente por isso que essa variação da Bloody Mary foi escolhida para esse episódio. Basicamente, essa mulher aí chamada Mary Worth, ela teria vivido lá na década de 1860, e isso é uma coisa bem também variável ali em vários sites, décadas diferentes pra ela ter existido, mas quer dizer, pra ela ter cometido os crimes dela, mas foi mais ou menos nessa parte ali, final de 1700, meados de 1800, nessa parte que a história é passada. Ela era uma mulher extremamente racista que vivia ali na região de Lake County, no norte de Chicago, e ela trabalharia no que eles chamavam de Reverse Underground Railroad, que basicamente eram as linhas de trem que devolviam escravos para a escravidão quando eles conseguiam fugir. Então eles meio que enganavam esses escravos dizendo que o trem levaria eles para um lugar seguro e eles eram mandados de volta para o sul. Basicamente o que a Mary Worth teria feito é que ela teria sequestrado pessoas que pediram abrigo para ela, né, escravos fugitivos que tinham pedido abrigo para ela, e ela teria torturado esses escravos e feito rituais de bruxaria com eles e várias paradas. E quando ela foi descoberta, ela foi queimada em praça pública e ela prometeu que ela retornaria para assombrar aquelas pessoas através dos espelhos que existiam no local. Existem também alguns desdobramentos aí da lenda de que todas as casas que foram construídas em cima do terreno que ela foi enterrada, né, que não foi um terreno sagrado, se eu não me engano foi no quintal da casa dela mesmo, elas teriam pegado fogo inexplicavelmente aí durante a história. Por enquanto a gente não tem nenhuma participação oficial confirmada nesse episódio, a gente tem alguns rumores de pessoas que devem estar, e vou dizer aqui pra vocês quem elas são. As atrizes Kiana Simone Simmons e Kyle Drill Simmons, que eu particularmente não encontrei nenhum projeto grande nos quais elas estiveram envolvidas, então assim, eu não conheço elas, mas de qualquer forma pode ser que vocês conheçam. E também a atriz Quvenzhané Wallis, eu acho que o nome dela se fala assim, é um nome bem complexo, eu cheguei a ver ela pronunciando pra falar certinho, mas se eu falei errado, me perdoem. Ela já é bem mais conhecida, ela inclusive foi indicada ao Oscar de melhor atriz pelo filme Indomável Sonhadora, ela também já participou de alguns outros projetos grandes, como 12 anos de escravidão, ela fez o novo filme da Anne também, daquele musical, então assim, ela já é uma pessoa mais conhecida, mas também é um rumor, ela não confirmou a participação dela na temporada. Outra informação que a gente tem sobre esse episódio foram duas fotos que vazaram, mostrando um cenário construído ali para retratar justamente essa época ali de 1700, 1800, que foi dito que vai ser mostrado pra gente como flashbacks. Então a gente também tem a informação de que provavelmente esse episódio vai ser passado nos dias de hoje, mas que ele vai ter flashbacks dessa época, muito provavelmente para contar a origem da lenda que a gente vai estar vendo aí. Bom, então assim, nesse episódio eu acho que não tem muito o que especular, pra mim tá meio claro o que vai acontecer. Como todas as três atrizes que estão aí supostamente confirmadas, e assim, gente, eu meio que confirmaria, porque praticamente todo rumor tá virando realidade nessa temporada. Então eu acredito que elas vão estar realmente no elenco. Eu acho que nos dias de hoje a gente vai ter jovens negras entrando em contato com essa lenda e talvez tendo algum tipo de embate com ela. Talvez a gente tenha essas meninas querendo entender melhor a história dessa entidade, ou talvez conseguindo mudar a cabeça dessa entidade. A gente já teve uma dinâmica parecida com isso quando a gente teve a Madame LaLaurie lá na terceira temporada, né, sendo trazida para os dias de hoje e precisando encarar a realidade da crueldade de tudo que ela fez num mundo que não enxerga mais o que ela fazia como algo ok. Então ela começa até a se sensibilizar em relação aos negros e mudar um pouco a cabeça dela. Não sei se seria uma dinâmica parecida com essa, eu acho que nesse caso pode até ser interessante, mas assim, provavelmente a gente vai ter cenas passadas lá no período da escravidão, e isso é uma coisa que me preocupa um pouco. Não pelo fato de eu não achar que a série poderia abordar isso dentro de um contexto de terror de uma forma bem feita, já foi feito antes, inclusive na terceira temporada, mas assim, a gente tá tendo uma produção bem baixa em American Horror Stories, e a gente tá tendo uma falha muito grande em tratar assuntos que poderiam ser sensíveis. É uma história ainda muito recente, uma história que ainda tem desdobramentos acontecendo hoje em dia. É uma ferida meio aberta. Eu acho que talvez, se a gente não falar com muita delicadeza disso, botando num contexto de terror, né, que tem como foco principal ser um entretenimento, talvez pareça um pouco uma banalização do assunto. Então, eu tô meio preocupado com esse episódio, não vou mentir. Mas assim, vamos ver o que vai dar. Em relação a referências, nada de muito bom me vem na cabeça, porque assim, quando a gente fala de lendas urbanas, tudo que me vem é bem tosco. É tipo Supernatural, aqueles programas da SBT, sabe? Enfim, nada que sobre lendas urbanas eu acho que é muito bem feito. Principalmente quando a gente fala de jovens, fazendo coisas de jovens, que é o que eu acho que vai acontecer nessa temporada. E aí me preocupa também, que a gente já teve, que eu acho palhaçada na última temporada de American Horror Stories. Então assim, se eu fosse colocar aqui como, sei lá, referências, eu colocaria talvez Malhação. Eu acho que é uma referência que eles vão usar, porque eles já estão usando há bastante tempo. E talvez, sei lá, lendas urbanas do SBT. Eu acho que seriam as duas
Duas referências principais que eu acho que o Ryan Murphy deve estar pesquisando agora. E o último episódio do qual a gente tem informação é o episódio número 6, que se chama Facelift. A história vai ser passada dentro de um retiro para recuperação de cirurgias plásticas, então pessoas operadas vão vir lá para esse lugar para tentar se recuperar e ficar direitinho. De confirmação de elenco, a gente tem a Judith Light, que eu gosto muito dela. Ela já trabalhou com Ryan Murphy em American Crime Story e eu conheci ela em Transparent, né, que foi uma série que teve uma trajetória meio desastrosa, mas ela é muito boa. Eu achei ela uma atriz incrível, assim. Eu lembro dela me cativar muito na série, então tô animado dela estar nesse episódio. Além dela, a gente também tem a Rebecca Dayan, que participou de Halston, né, outra série do Ryan Murphy, e também da segunda parte, né, Death Valley, segunda parte de Double Feature. E a gente também tem a Brit Lower, que integrou aí o elenco de Ruptura, grande sucesso da Apple TV Plus, que eu ainda não assisti, mas eu vou assistir. Bom, eu gosto muito, muito, muito dessa temática de cirurgias plásticas, porque é uma temática que já me dá arrepio, já me dá desespero por conta própria. Eu tenho muito nervoso de cirurgias, de recuperação de cirurgias, e principalmente quando elas foram feitas com intuito estético. A ideia de que pessoas submetem a isso é uma coisa que me dá muito nervoso. E eu sei que tem muita gente que não liga, mas assim, pra mim é uma coisa meio assustadora. Então, a ideia de pessoas, de ser um grupo de pessoas aí que passaram por diferentes cirurgias, já abre muita possibilidade boa pra terror. Abre possibilidade no tipo de modificação que elas fizeram no corpo, abre possibilidade pra complicações no pós-cirúrgico, abre possibilidade pra resultados que elas não queriam ter e acabaram dando errado e tiveram. Então, assim, tem muita coisa dentro de cirurgia plástica que pode ser muito gráfico, pode ser muito pesado e que pode ser muito legal nesse episódio. Mas quando eu pensei um pouquinho melhor, eu pensei de talvez a trama não ser sobre as pessoas que estão ali, né, se recuperando, sobre, em teoria, os clientes desse retiro pra se recuperar. Como eu falei pra vocês, eu imagino que vai ser uma coisa muito elitizada, né, porque quem tem dinheiro pra fazer a cirurgia plástica e principalmente pagar um lugar específico pra poder se recuperar dessa cirurgia, normalmente seriam pessoas muito ricas. E eu fiquei pensando se a gente focasse essa história na equipe técnica do lugar. Então talvez médicos, enfermeiras, assistentes, a galera da organização. E talvez eles aproveitassem todas as possibilidades que se tem ali pra praticar crueldades com essas pessoas. Eu tô falando isso com um sorriso no rosto como se fosse uma ideia muito divertida. Mas enfim, é uma série de terror, então eu tô aqui propondo coisas horrorosas. Eu pensei deles usarem os pacientes pra fazer algum tipo de teste, algum tipo de experiência, talvez testar medicamentos, etc. neles, já que eles vão ter que estar tomando um monte de remédio mesmo e não vão fazer ideia se você enfiar alguma outra coisa ali no meio. Talvez pegar alguns que tiveram alguns resultados muito específicos e talvez fazer algumas outras cirurgias em cima, ou fazer cirurgias em quem já tá operado, meio que pra pessoa não perceber que ela foi operada de novo, talvez sedar essas pessoas e fazer outras cirurgias por cima do que elas estão fazendo e mudar os resultados que elas vão ter, transformar aquilo ali tipo num playground de gente doente que quer fazer operações e quer, enfim, cutucar gente, e é um lugar perfeito pra isso. Então eu pensei numa vibe tipo meio albergue, sabe? Que a galera paga pra poder fazer esse tipo de cirurgia, e até meio... Me lembrou um pouco também o Dr. Arden de Asylum, né? Que ele usava os pacientes ali do manicômio pra poder fazer cirurgias. No caso do Arden, a gente tá falando de pessoas que foram jogadas ali que a família não liga, né? Mas assim, nesse caso, seriam pessoas muito ricas, então você teria que sedar, fazer uma coisa mais por baixo dos panos, mas eu acho que daria pra gente também poder pegar essa equipe técnica e eles serem pessoas muito doentes e usarem todo esse cenário pra, enfim, pra explorar suas vontades. Bom, galera, essas são minhas especulações sobre mais 3 episódios aí de American Horror Story. Outra informação que a gente tem que eu esqueci de dar aqui é que a Dominique Jackson, né, que já participou aí de Pose, ela fez o papel da Electra, ela também tá confirmada em American Horror Stories, mas a gente ainda não sabe em qual episódio ela vai estar, então assim, caso ela seja confirmada em um dos últimos 2, quando eu vier falar deles aqui, eu trago a informação dela também. Eu vou ficando por aqui, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos, deixarem o like de vocês no vídeo, contem aqui pra gente também quais seriam as fics de vocês, o que vocês querem ver nesses episódios. Nossas redes sociais estão todas aqui embaixo, as minhas pessoais também, o meu Apoia-se também tá aqui. E é isso, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.